Romanos capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 12. Aqueles que encontraram, pode dizer um amém aí no seu lugar? E vamos à leitura da palavra de Deus, e diz assim, versículo 1: Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Verso 2: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O 3, por favor, pode ir passando, tá? Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente, segundo a medida de fé que Deus deu a cada um. Como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função, versículo 5, assim em Cristo, nós que somos muitos formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o de acordo com a sua fé. Se o dom é de servir, sirva, se ensinar, ensine. Se é encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Mais 2 versículos só. Nunca falte a você o zelo, antes sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Peço que você feche seus olhos, por favor. Deus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade, Pai, aqui na tua casa. Louvamos ao Senhor porque o Senhor nos trouxe a este lugar. Assim como o Senhor falou desde o início, não é nós, mas é o Senhor que nos dá força para poder, ó Deus, levantar das nossas camas. É o Senhor que nos dá força para poder prosseguir. Pai, a nossa vida depende totalmente do Senhor, e sem Ti nós não somos nada. Espírito Santo de Deus, nós pedimos que em mais essa noite, que a Tua presença se manifeste poderosamente em nossas vidas, e que o Senhor venha ministrar, ó Deus, a Tua palavra, não por homens, mas através do Teu Espírito Santo em nossos corações, em nome de Jesus, porque nós sabemos que é a Tua palavra que transforma as nossas vidas. Assim nós oramos, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Queridos, eu dei um título para essa mensagem, que é o seguinte: eu tenho uma nova vida. Diga assim comigo aí no seu lugar: eu tenho uma nova vida. Sabe, queridos, uma das coisas mais importantes na vida de uma pessoa é ela saber quem ela é, o que ela possui e como ela pode desfrutar, usufruir de tudo aquilo que lhe pertence. Quando nós olhamos para cada um de nós, através da palavra de Deus, nós encontramos verdades poderosas dentro disso que nós estamos falando. João capítulo 1, versículo 12, este foi até um texto que nós lemos no nosso culto de ensino que começa às 18 horas. João capítulo 1, versículo 12, diz assim aos nossos corações: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Romanos capítulo 5, o versículo 1, a palavra de Deus, ela diz assim: tendo sido, pois, justificados
pela fé, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É isso que nós somos. Eu e você, nós somos filhos. É isso que nós temos. Nós fomos justificados pela fé. E como diz a palavra de Deus, nós temos paz com Ele, através do nosso Senhor Jesus Cristo. É por meio dEle que nós temos acesso a esta graça maravilhosa que nos traz a este lugar. João capítulo 10, o versículo 10, a palavra de Deus, ela diz assim: o ladrão não vem somente para roubar, ele vem também para matar, e ele vem para destruir. Ele vem com uma tríplice função. O inimigo das nossas almas, ele vem para te matar, ele vem para me matar, ele vem para nos roubar, ele vem para nos destruir. Só que o interessante é que Jesus, ele fala na continuação do versículo: mas eu vim para que vocês tenham vida. É isso que nós possuímos, é isso que nós temos. Ele veio para que nós possamos ter vida, e não somente isso, uma vida com abundância, uma vida farta, uma vida duplamente feliz, uma vida em abundância, uma vida que nos sustenta em tudo aquilo que nós precisamos. Efésios capítulo 2, o versículo 4 e o versículo 5, a palavra de Deus, ela diz assim: todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, Ele deu vida para cada um de nós, através de Cristo, quando eu e você estávamos mortos em nossos pecados. Pela graça, nós somos salvos. Quando nós estávamos mortos, aprove ao Senhor, por tua grande graça, nos dar vida, juntamente com Cristo. E é nesta graça que eu e você, nós somos salvos. Sabe, queridos, assim como diz o título desta mensagem, em Cristo Jesus, eu e você, nós temos uma nova vida. Em Cristo Jesus, eu e você, somos uma nova criatura. É por isso que o título da mensagem é esta afirmação: eu tenho uma nova vida. Você pode glorificar a Deus no seu lugar? Primeira carta aos Coríntios, o capítulo 6, o versículo 20, a palavra de Deus também diz assim: vocês foram comprados por um alto preço. Ele pagou um alto preço pela minha e pela sua vida. No jardim do Getsêmani, o nosso Senhor, Ele sofreu uma grande angústia por mim e por você, ao ponto de Ele suar, até ao ponto de Ele suar sangue pela minha e pela sua vida. Ele foi ali totalmente, fizeram aquilo que, até fugiu a palavra, fizeram aquilo com Ele que maltrataram o nosso Senhor Jesus, cuspiram em sua face. Ele sofreu açoites, Ele sofreu humilhação, Ele foi preso, Ele pagou um alto preço pela minha e pela sua vida. Ele se entregou por cada um de nós. O nosso Senhor Jesus, Ele sofreu a agonia daquela cruz, para que eu e você, nós pudéssemos estar aqui, louvando, ouvindo a palavra dEle,
buscando a tua face e recebendo uma porção que Ele já separou para a sua vida e para a sua família. Sabe, queridos, isso nos diz que quando nós fomos comprados, agora nós pertencemos a Ele. O nosso Senhor é o nosso dono. Ele sim é o nosso Senhor. É Ele que nos dá uma direção. Assim como diz a palavra, é Ele que dá uma nova vida. É Ele que te dá uma nova perspectiva. É Ele que te dá uma nova esperança. É em Cristo Jesus. Mas não somente isso. O versículo continua: portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Sabe, queridos, da mesma maneira que nós recebemos uma nova vida em Cristo Jesus, não é para que nós possamos ficar folgados, não é para que nós possamos ficar estacionados, não é para que nós possamos ficar no mesmo lugar. Eu agora recebi uma nova vida, está tudo certo, eu vou descansar, eu vou ficar parado. Não, a palavra de Deus diz assim: você que recebeu uma nova vida, agora glorifique a Deus com o corpo de vocês. Sabe, queridos, as minhas atitudes, elas devem ser de acordo com a vontade do meu Senhor. E as minhas atitudes, elas devem ser para glorificar o meu Deus. Ou seja, eu sou uma nova criatura, mas a cada dia eu devo andar em novidade de vida. É para isso que Ele conquistou essa nova vida para mim e para você. Para que nós possamos andar nessa nova vida. Para que nós possamos desfrutar dessa nova vida. Para que nós possamos viver nessa nova vida. Não é somente Ele conquistou, mas para que você possa desfrutar, para que você possa usufruir, para que você possa viver e se alegrar nesta nova vida que Ele te deu. Segundo aos Coríntios capítulo 5, o versículo 17, um texto bem conhecido, diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Mas é necessário estar em Cristo, é necessário estar nele. Nós ouvimos no Tadel, é necessário receber Ele em sua vida. Assim diz a palavra de Deus em João: aqueles que creram, aqueles que o receberam, esses têm o direito de se tornarem filhos de Deus. É necessário receber, é necessário aceitar, e assim nós teremos, como diz 2 Coríntios, em Cristo Jesus, uma nova vida. A continuação do versículo diz assim, queridos: as coisas antigas, elas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora você tem uma nova vida. Aquilo que era antigo passou, sim, ficou lá para trás. Agora nós devemos andar em novidade de vida. É uma nova vida que Deus te deu, porque nós vamos andar da mesma maneira. Não, agora é tempo de nós andarmos de uma forma diferente. Efésios do capítulo 4, versículo 22 ao 24 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar, e a revestir-vos de um novo homem, criados para ser semelhantes a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. É assim que nós somos ensinados a nos despir, porque nós somos uma nova criatura, ou seja, eu tenho uma nova vida. Agora é o momento de caminhar nessa nova vida. Ei, igreja do Senhor Jesus, não é tempo de ficar com as mesmas práticas do passado, agora é tempo de viver uma nova vida. É tempo de evoluir, é tempo de frutificar. É tempo de nós andarmos em novidade de vida. Deus, Ele te levantou com um propósito. E não é para que você possa viver como antes, nem eu, na mesma vida, com as mesmas atitudes, só reclamando dos problemas, com as mesmas murmurações,
com as mesmas reclamações, o disco que não muda, muitas vezes somente falando mal das outras pessoas, sem vontade de orar, sem vontade de buscar a Deus, sem vontade de ler a Bíblia, sem vontade de exercer o ministério, sem vontade de fazer nada na casa de Deus, só pensando em desistir, só pensando em parar, só pensando em retroceder. Não é essa vida que Deus Ele tem para mim e para você. Ele nos deu uma nova vida, agora é tempo de avançar, agora é tempo de frutificar, é tempo de andar em novidade. Ele chamou a igreja do Senhor. Ele chamou você. Ele chamou os seus, para que nós possamos fazer a diferença na face desta terra. Queridos, quando assim nós andamos, quando assim nós assumimos quem nós somos, como nós falamos no início, é de extrema importância uma pessoa saber quem ela é. É de extrema importância uma pessoa saber o que ela possui. É de extrema importância a pessoa saber como ela pode desfrutar de tudo aquilo que pertence a ela. E nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos da luz. Nós somos o sal da terra. Nós temos uma vida abundante em Cristo Jesus. Ele nos capacitou. A palavra de Deus em Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: e receberão poder. Ele nos capacitou com poder. Esse poder nos fala a respeito de autoridade, Jackson, para que nós possamos ser testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto em Judeia, Samaria, e até os confins da terra, na sua casa, no seu bairro, no seu trabalho, na sua cidade, fora da sua cidade, na internet, mas que você possa ser um instrumento, uma testemunha de bênção do nosso Senhor Jesus Cristo. É para isso que Ele conquistou uma vida para mim e para você. Voltemos ao nosso texto de Romanos, capítulo 12, e nós vamos ver aqui alguns princípios essenciais na vida de uma pessoa, princípios essenciais de uma nova vida. Romanos capítulo 12, versículo 1. Sabe, queridos, antes de compartilhar até esses pontos, esses princípios, o qual nós falamos, ou melhor, vamos falar, só um detalhe: este capítulo 12 de Romanos, ele não é apenas um conjunto de diretrizes, mas ele é um convite para que nós possamos ter uma revolução interior. Sabe, queridos, esse texto, o qual nós vamos, ou melhor, que nós lemos, ele é muito rico em detalhes. Então nós vamos ver, dentre muitos princípios, somente alguns. Porque se nós pegarmos aqui Romanos capítulo 12, e começarmos a estudar versículo por versículo, aqui, nós vamos ficar aqui a noite inteira, a semana inteira, e isso seria muito bom. Mas como nós temos o nosso tempo, aqui, nós vamos ver somente alguns princípios que também são muito importantes, e depois eu encorajo você, na sua casa, a não somente ler a carta de Romanos, mas que você possa ler toda esta carta, do capítulo 1 até o capítulo 16. Só fazendo aqui uma menção, este foi uma carta, o qual nós passamos recentemente, através da nossa leitura do Bíblia 360, e foi até quando eu estava lendo esse capítulo, algo me chamou a atenção. O que eu quero encorajar vocês, a que vocês, toda a igreja, possam participar do Bíblia 360. O Bíblia 360 é o nosso programa de leitura anual.
nós temos até um grupo no WhatsApp. Se você ainda não faz parte, pode me procurar, procure o pastor Alexandre, ou procure o seu líder de life, de célula, para que ele possa te incluir no grupo. Nós estamos lendo a partir do Novo Testamento, e já estamos em 1 Coríntios, é isso, né? Passamos aí por Romanos, e estamos na carta de 1 Coríntios. Amém, queridos? Não deixe de ler. A leitura da palavra, ela é muito edificante, e ela transforma as nossas vidas. E lá no grupo nós temos também o privilégio, daquilo que Deus ele falar aos nossos corações, dentro de cada texto que nós estamos lendo, de uma maneira breve, você pode compartilhar aquilo que Deus falou com a sua vida. Amém? Então eu quero encorajar todos vocês a desfrutarem dessa bênção, que é o Bíblia 360. Primeiro princípio de uma nova vida, já que Deus, Ele conquistou, através de Cristo Jesus, essa vida, por cada um de nós. O primeiro princípio que nós vemos, de uma nova vida é, ofereça o seu melhor para Deus. Versículo 1, diz assim a palavra de Deus: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Temos uma nova vida? Que nós possamos nos oferecer, dar o nosso melhor a cada dia para o nosso Deus. Sabe, queridos, em João 3,16, diz que Deus, Ele deu o melhor dEle para cada um de nós. Ele entregou o seu Filho em nosso favor. E juntamente com Cristo, Ele, como nós falamos, nos deu vida. Ele também fez uma grande obra. E Ele continua a fazer essa obra em nossas vidas. Assim como diz Filipenses capítulo 1, o versículo 6, aquele que começou a boa obra na minha e na sua vida, Ele vai completá-la até os dias de Cristo Jesus. É esta obra que Ele fez e que Ele continua a fazer. Mas um detalhe muito importante, agora tem a nossa parte. Já recebemos a vida, agora vamos andar em novidade de vida. Assim como Ele deu o melhor, em gratidão e em resposta, de igual modo, devemos também dar o nosso melhor para o nosso Deus. E aí surge a pergunta: você é grato por essa nova vida que Deus te deu? Você tem uma gratidão no seu coração por esta nova vida que Ele te deu? E aí vai a segunda pergunta. Eu vou dar alguns segundinhos para que você possa refletir. Você tem dado o seu melhor para Deus? Reflita no seu lugar. Coloque a sua mente nisso agora. Você tem dado o seu melhor para Deus? Pense aí. Pensou? Sabe, queridos, essa é uma questão muito séria em nossas vidas. Será que realmente nós, como igreja, temos dado o nosso melhor para Deus? O versículo 1, assim como nós lemos, diz da seguinte maneira, na versão Almeida Revista e Atualizada: apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Isso nos fala de uma entrega completa. É de tudo que nós temos, de tudo que nós somos. Novamente para refletir e faça-se uma pergunta: qual é o meu nível de entrega ao Senhor? Qual é o nosso nível de entrega?
ao nosso Deus. O versículo diz: se apresentem, apresente o vosso corpo por sacrifício vivo. Mas qual é o meu nível de entrega? Diariamente. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Sabe, queridos, quando ele fala a respeito do sacrifício vivo, no Antigo Testamento, sob a antiga aliança, Deus ele instituiu uma forma de culto com sacrifício de animais. E dentro disso, existiam sacrifícios que eram oferecidos diariamente. O apóstolo Paulo, ele relaciona esse sacrifício com o nosso culto racional. Prestem atenção. Só que um detalhe: sacrifício é matar. Então surge a questão: se sacrifício é matar, como que nós vamos nos oferecer como um sacrifício vivo? E aí? O culto era esse. Era sacrificar um animal. Só que o apóstolo Paulo fala: apresentem-se como um sacrifício vivo. Se era matar, como que nós vamos oferecer a nossa vida em sacrifício vivo? Colossenses capítulo 3, o versículo 5, a palavra de Deus ela diz assim, preste atenção: façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus e a ganância, que é idolatria. É isso que nós devemos fazer morrer em nossa vida, é os desejos maus, é a natureza pecaminosa que está em nós. É preciso então mortificar a nossa carne. É assim que nós devemos nos apresentar a Deus. É preciso matar os nossos desejos maus, tudo aquilo que não agrada a Deus. E assim como existia as ofertas que eram oferecidas diariamente, nós devemos nos entregar como sacrifícios vivos todos os dias. Ele continua: ofereçam-se de uma forma santa. É um sacrifício vivo, santo. Este é um posicionamento para que nós possamos andar diante do nosso Deus. Um posicionamento de andar separados, de nós andarmos em caminhos de santidade. Isso nos fala de uma mente purificada. Isso nos diz que nós devemos andar em uma nova vida. É nos manter longe da inclinação do pecado, que nos leva somente a satisfazer as vontades da carne. Pois a palavra de Deus, ela diz em Hebreus, o capítulo 12, 14, esforcem-se. É necessário esforço. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. É necessário esforço, é necessário dedicação. Não é de qualquer maneira. E assim nós vamos conseguir viver uma nova vida. Uma vida separada. E ele continua o texto: porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que está nos ensinando. Esforcem-se para viver em santidade. Se a palavra fala, porque é possível. Se a palavra fala que é possível mortificar a nossa carne, é possível, para que em nossas vidas nós possamos ver o agir do nosso Senhor. Quantos aqui querem ver o agir de Deus em suas vidas? Terceiro ponto desse versículo: ofereçam-se de forma agradável a Deus. Lembram? Ofereçam-se como sacrifício vivo, santo e
agradável a Deus. Então nós devemos, em novidade de vida, se oferecer de uma forma agradável a Deus. A sua vida, isso serve para mim também, tem agradado a Deus? A sua vida tem sido agradável a Deus? A minha vida tem sido agradável a Deus? Eu sei que estou fazendo aqui algumas questões, ou melhor, questionamentos, mas não adianta de nada eu vir aqui falar um monte de palavras, e nós não pensarmos naquilo que está sendo falado. Saímos daqui, aquele cara lá falou um monte de coisa, ficou gritando lá em cima. Não, nós devemos pensar naquilo que nós estamos ouvindo. A nossa vida tem sido agradável a Deus? As nossas atitudes, o nosso dia a dia, tem glorificado o nome do Senhor? Sabe, queridos, se temos essa nova vida, devemos andar nela e nos oferecer com total dedicação todos os dias ao nosso Deus. Segundo princípio de uma nova vida, está do versículo 3 até o versículo 8. Diz assim: pois pela graça que me foi dada, diga a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Agora o 4 e o 5, que é interessante. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. E ele continua falando, nós temos diferentes dons, e aí por diante ele vai. Segundo princípio de uma nova vida, você é importante. Tem uma continuação daqui, mas eu vou repetir, porque eu acho que você não entendeu. Você é importante. E você foi chamado para ser um abençoador através da sua nova vida. A sua vida é especial. A nova vida que Deus, Ele conquistou para você, e Ele te dá o privilégio para que você possa fazer parte do corpo de Cristo, assim como diz no versículo 5. Nós somos muitos membros, mas nós fazemos parte de um só corpo, aonde Ele é o cabeça. É Ele que dá a direção para nossas vidas, como diz Colossenses 1,18. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Cada um de nós tem um grande valor no corpo de Cristo. Versículo 4. Como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função, ou seja, Deus, Ele te abençoou de uma forma especial. Você tem lugar no corpo de Cristo, e o dom que Deus te deu é diferente que o dom que Deus deu para o seu irmão, porque há uma diversidade, há uma graça de Deus sobre a sua vida, e isso é para que o corpo possa evoluir, para que a igreja possa avançar, para que você possa exercer o seu dom. Deus te deu algo especial. Você é importante para Deus. Você é importante. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 18, diz assim: mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Olha como Deus é maravilhoso. Ele colocou nós no corpo como Ele quis. Aí eu vou colocar o Paulo dessa maneira, ele vai ser assim, e eu vou dar esse dom para ele. Eu vou colocar o pastor Alexandre dessa maneira, eu vou colocar o Everton dessa maneira, o Tiago dessa maneira, é como eu quero. E Ele fez conforme o seu lindo entendimento. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 22, diz assim: antes os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. Aqueles que por vezes nós olhamos, aquele lá é fraco. Não, todos são importantes. Todos são importantes no corpo de Cristo.
Todos têm uma extrema importância. Ei, queridos, não se sinta pequeno. Não se rebaixe. Não deixe que o inimigo fale mentiras ao seu ouvido. Aquele que está pregando, ele não é mais importante do que aquele que está tocando. Aquele que está tocando, ele não é mais importante do que aquele que está ali na porta recebendo. Aquele que está ali na porta não é mais importante do que aquele que faz a limpeza da igreja. Porque todos têm importância no corpo de Cristo. Seja aquele que pode ser considerado o mais fraco aos olhos humanos, mas para Deus, ele é muito importante. Ele é especial. Ele é especial. Seja o quão pequeno parece ser, se nós cumprirmos o que Deus nos chamou para fazer, o extraordinário, ele vai acontecer. Versículo 5 diz assim que nós somos membros uns dos outros. É do corpo de Cristo, mas também uns dos outros. Isso nos fala de unidade. Unidade que nós precisamos ter no corpo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 21, diz assim: e o olho não pode dizer para a mão, eu não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, eu não tenho necessidade de vocês. Todos são importantes, um precisa do outro. A igreja deve andar em unidade. Como a minha mão vai dizer para o meu pé, eu não preciso de você, porque ela não faz a mesma função do meu pé. Assim, eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos um dos outros. E assim, a igreja do Senhor, ela será edificada para a glória dele. O resultado é o crescimento e a edificação. Efésios capítulo 4, versículo 15, diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas, naquele que é o cabeça, é Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, pois todos são importantes. Este corpo, ele vai crescer, ele vai edificar a si mesmo, em amor, à medida que cada um realiza a sua função. E aí? Deixe Deus usar a sua vida. Deixe Deus usar a sua vida. Sabe, queridos, tudo isso foi exposto para você ver o quanto a sua vida, ela é importante, ela é especial para o nosso Deus, e não somente isso, para todas as pessoas. Versículo 6, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se é o dom de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, contribua com generosidade. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que a faça com alegria. O texto nos diz que o Senhor, nessa nova vida, nos deu os dons. Ele nos deu dons. Trava a língua. Seja o dom que Deus te deu, seja qual for, seja o dom da fé, seja o dom de servir, seja o ânimo de contribuir, seja de exercer a liderança, seja de mostrar misericórdia, que você possa fazer com toda dedicação aquilo que Deus te deu. Dê o seu melhor, que eu possa dar o meu melhor. O texto fala assim: se é com fé, use dedicação, se esmere. Quando essa palavra, nós vemos o significado dessa palavra esmero, é cuidado extremo, em qualquer tarefa, é apuro, é perfeição, é refinamento. Ele fala, se ele te deu um dom, haja com liberalidade. Isso nos fala de generosidade. Se ele te deu um dom, faça com diligência, se esforce, seja minucioso. E para completar a lista, ele diz assim, faça com alegria, não de uma maneira forçada, não somente porque o outro mandou, mas entendendo que está fazendo para Deus, fazendo com alegria.
uma alegria no coração de estar servindo com uma nova vida na obra do nosso Deus. Se você exercer o dom que Deus Ele te deu, valorizando esse grande presente, você deixará um grande legado na sua geração. Sabe, queridos, isso vai alcançar toda a tua casa. O legado que você deixará, exercendo a tua função, tem o poder de alcançar toda essa cidade. É necessário fé para que nós possamos crer. Terceiro princípio de uma nova vida: seja intenso em servir ao Senhor. Olha o versículo 11. Como eu disse, queridos, este texto, ele é muito rico, e nós estamos até pulando alguns versículos que Deus colocou no meu coração, na verdade, escolher dentre esses alguns, porque é muito rico, tem princípios poderosos. Agora nós já vamos lá para o versículo 11, e diz assim: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. É tempo de mergulhar mais fundo. A palavra de Deus diz assim: sede fervorosos. Como está a nossa vida? É exercer com fervor. É tempo de mergulhar no mais profundo, assim como diz Mateus, o capítulo 22, o versículo 37. Amem o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. É de todo o teu coração, é de toda a tua alma, é com toda a tua vida, é com todo o teu entendimento, é com todo o seu ser. Ser fervoroso é manter uma vida aquecida, mediante tudo aquilo que nós recebemos poder, nós recebemos a palavra, nós recebemos as bênçãos espirituais do nosso Deus. Então, com aquilo que eu recebi, eu vou manter a minha vida aquecida, eu vou ser fervoroso, eu vou manter o meu coração em chamas, queimando pelo meu Deus. É isso que é ser fervoroso na obra do nosso Deus. Isso nos fala de intensidade. Intensidade na comunhão com o Senhor, intensidade na meditação da palavra, intensidade na oração. Isso nos fala de profundidade na adoração. Isso nos fala de um fervor em servir no ministério que Deus confiou em nossas mãos. Olha o que o apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios, do 9, do 24 ao 25, vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? É uma pergunta. Ele diz assim: corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos, eles se submetem a um treinamento rigoroso. Ei, aqueles que estão lá, se dedicando, nos estádios, nos jogos, eles se submetem a um treinamento rigoroso. E é assim que nós devemos fazer, é servir com fervor em nosso espírito, com um treinamento rigoroso, se dedicando, se esforçando, negando-se a si mesmo, não é de qualquer maneira. E eles fazem assim, para obter uma coroa que logo perece, a coroa que logo perece. E ele fala assim: mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. O nosso esforço, a nossa dedicação, o nosso treinamento rigoroso é para que nós possamos conquistar uma coroa que dura para sempre. Como igreja, como está a nossa intensidade nos seguintes aspectos: tempo de qualidade com Deus, tempo de qualidade de oração,
tempo de qualidade na leitura da palavra de Deus. Como está a nossa intensidade no nosso chamado? São inúmeras questões, não para te desencorajar, não para fazer com que, não sei, alguma pessoa fala, poxa vida, eu já não estou fazendo nada, então eu vou parar. Não, não é para com tudo, é para que nós possamos refletir, para que, se somente um desses pontos nós começarmos a fazer, isso já vai agradar o coração de Deus. Como está a nossa vida? Como está a nossa intensidade para servir ao nosso Deus? A nossa intensidade, da maneira que nós servirmos, revelará os nossos resultados. Qualquer área em que nos dedicamos tempo e prioridade, isso vai frutificar, isso vai crescer, e isso vai se desenvolver. Se nós desejamos desfrutar do poder de Deus em nossas vidas, um dos ingredientes cruciais é nós sermos fervorosos de espírito nessa nova vida que Ele nos deu. Salmos 63, do versículo 1 até o versículo 8, a palavra de Deus ela diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu acho tão linda essa parte. Ele diz assim: eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti como uma terra seca, exausta e sem água. Certamente eu te contemplei no santuário, e ouvi o teu poder e a tua glória. O teu amor leal é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, eu te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, eu lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti. Por quê? Porque a tua mão direita me sustenta. Ele fala: eu te busco intensamente. Ele está querendo dizer: porque sem ti eu não sou nada. A minha vida, ela não é nada sem o Senhor. Ela depende totalmente de ti. E ele conclui da seguinte maneira: a tua mão direita, ela me sustenta. É por tudo que o Senhor é por tudo que o Senhor representa e faz. É por isso que eu te busco intensamente. Quarto e último princípio de uma nova vida: deixe o Senhor te transformar diariamente. Versículo 2. Esse é um verso que não podia ser deixado de lado. Ele diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Deixe o Senhor te transformar diariamente. Já recebemos uma nova vida? Sim. Mas diariamente o Senhor tem uma porção nova para mim e para você. Sabe, queridos, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas sejam transformados por esta renovação da mente. Deixe a sua vida ser equipada. Deixe que Deus, Ele possa moldar a sua vida. Deixe que Deus possa transformar o nosso ser. Que nós não possamos ser moldados pelos padrões deste mundo.
por esse sistema maligno que tenta impor sobre nós coisas tão terríveis. Mas antes de tudo, que o padrão celestial, ele possa transbordar na minha e na sua vida, e ele venha nos preparar a cada dia. Como que nós podemos renovar a nossa mente, Paulo? Através da revelação do Espírito Santo nas Escrituras Sagradas. É através da palavra. É lendo a palavra. É na direção da palavra. É ouvindo a palavra. E chega o ponto que você já experimentou disso. O Espírito Santo, ele vem para te revelar aquilo que pertence a ele. E aquilo alegra a sua vida. A palavra, ela vem como um combustível para você. E ela te dá um novo ânimo. Ela te faz levantar quando você está abatido. É o poder do Espírito, mediante a tua palavra, que é capaz de renovar e transformar a nossa mente. Outro ponto importante, nós já sabemos e falamos constantemente, mas acredito que nós vamos falar isso até a volta de Cristo. É preciso intimidade com Deus. E é preciso um estudo perseverante e uma meditação na palavra. Sabe, queridos, a palavra, ela vai transformar, o Espírito Santo vai revelar, mas que nós, com essa nova vida, possamos nos dedicar ao estudo. Eu falo como experiência própria, não é fácil, queridos. Às vezes existem alguns textos realmente que nós temos que nos dedicar. Quantos aqui estão fazendo a leitura? Você sabe disso. Sim, é o Espírito Santo que revela, mas tem a nossa parte, tem a nossa dedicação, tem o nosso esmero. E aí, chega um momento que você vai para o seu trabalho, deixa a sua Bíblia ali na sua casa, e você continua meditando, continua trazendo a sua memória. E aquilo vai te renovando. E acontece uma situação no seu trabalho, que você já está cheio da palavra, ou no seu dia, que a palavra ela vem para te renovar, o Espírito Santo vem para trazer à sua memória aquilo que você já se encheu, aquilo que você estudou, aquilo que você buscou diante da presença de Deus. E é isso que vai nos transformando a cada dia. Por isso é necessário perseverança, é necessário meditação, e assim nós seremos renovados através da palavra de Deus. Olha o que diz Salmo 119, o versículo 11: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. É ela que vai nos renovar. A palavra nos nossos corações, ela nos impede de pecar contra o nosso Senhor. 2 Timóteo capítulo 3, o versículo 16: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir. Ela vem para corrigir e para instruir em justiça. Olha o poder da palavra. Para que o homem de Deus, ele seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Sabe, queridos, vivendo a cada dia essa transformação, nós vamos ainda, preste atenção nisso, neste tempo, não é no futuro também, mas nós vamos ainda neste tempo experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É para agora, é para o ano de 2025, é para todos aqueles que têm essa nova vida e querem andar em novidade de vida. Nós vamos experimentar. Quantos aqui vão experimentar? Quantos aqui vão experimentar da boa, da perfeita e da vontade, da perfeita vontade de Deus? Diga assim comigo aí no seu lugar:
Eu tenho uma nova vida. E eu vou a cada dia dar o meu melhor para o Senhor. Fique de pé no seu lugar. Todos vocês que querem dar o melhor a cada dia para Deus, eu peço que você feche os seus olhos. E eu peço que você ore juntamente comigo. Não se distraia neste momento. Coloque todo o teu coração diante da presença de Deus agora. Assim como eu creio que já está. Fale aquilo que está no seu coração para Deus. Fale aquilo que você ouviu, algo que você lembrar desta palavra. Você tem oferecido o seu melhor, eu tenho oferecido o meu melhor. Nós temos se dedicado, temos sido agradáveis a Deus. Temos deixado a cada dia o Senhor renovar a nossa vida, a nossa mente. Temos sido intensos em Deus. Temos tido tempo de qualidade, qualidade na oração, qualidade na vida com Deus, qualidade na leitura da palavra, qualidade no ministério. Ei, nós temos uma nova vida. Ele veio a este mundo. Ele viveu entre nós. Ele nos deu exemplo. Ele nos ensinou. Revelou a tua palavra. Nos tirou de um caminho de morte. Nos tirou do império das trevas. Nos trouxe para o reino do teu Filho. Nos fez sacerdotes. Um sacerdócio real. Uma nação santa. Um povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele é a luz e nós somos os seus filhos. Os filhos da luz. Ele te fez como o sal da terra. Ele te fez a luz do mundo. Não para te colocar embaixo de uma vasilha. Não para esconder essa luz que está em você. Mas para que a sua luz brilhe diante dos homens e o Pai seja glorificado. Ele pagou um alto preço. Ele entregou a sua vida para que eu e você pudéssemos ter uma nova vida. E a partir de agora é andar em novidade de vida. Espírito Santo de Deus, Pai querido e amado, que nesta noite, Pai, o Senhor possa, com o Teu Santo Espírito, a cada dia cravar essas verdades em nossos corações. Nós não queremos somente ter um entendimento que nós recebemos algo novo, mas nós queremos, ó Pai, andar neste algo novo, e com o propósito de glorificar o Teu santo nome, de fazer a diferença na vida das pessoas, de tão somente cumprir o nosso chamado aqui nesta terra, porque Pai, tudo logo vai passar. A nossa vida é como um sopro, e logo estaremos diante do Senhor, e o que iremos apresentar? Queremos, Pai, nos oferecer como um sacrifício vivo a cada dia, negando, ó Pai, mortificando a nossa própria carne, renunciando muitas vezes a nossa própria vida,
Eu sei, Pai, que isso não é fácil, mas no Senhor nós conseguimos. Nós queremos, ó Pai, viver intensos em Ti a cada dia. Nos ajude, ó Pai, em nossas fraquezas. Nos perdoe pelos nossos pecados. Nos perdoe, Pai, porque muitas vezes nós abandonamos o Senhor. Nós abandonamos a Tua palavra. Muitas vezes nós não vigiamos nem sequer uma hora. Obrigado, porque no Senhor nós somos importantes. E nós fomos chamados para fazer a diferença na face desta terra. Nós queremos Te agradecer, Pai. Nós queremos Te agradecer pelo Teu grande amor para com as nossas vidas. E que a cada dia, o Teu Espírito Santo, e também, Pai, tenha a nossa parte, que nós possamos renovar a nossa mente. E assim eu creio, que tanto eu, como cada um que está neste lugar, que toda a Tua igreja vai experimentar, ainda neste tempo, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Assim nós oramos e Te agradecemos e pedimos que o Senhor continue conosco durante toda essa semana, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estenda suas mãos, por favor. Eu vou despedir vocês. Logo após você pode aí dar um abraço no seu irmão. Você pode dar uma palavra de vitória para ele. Ou apenas você pode aí apertar a mão dele, dar um sorriso. Fique à vontade e deixe Deus te usar. Que o amor de Deus, que a graça resgatadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o doce consolo do Espírito Santo seja com a minha vida, seja com a sua vida, seja com a igreja do Senhor e com todas as igrejas do nosso Senhor espalhadas na face dessa terra. E assim, aí no seu lugar você possa dizer amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor no seu lugar. Oh, glória! Amém, queridos? Deus abençoe. Pode cumprimentar o seu irmão. Deus abençoe a sua vida.